Agora, eu sempre faço uma analogia aqui, a diferença, para mostrar a diferença entre simpatia e empatia, né? Qual é a analogia que eu faço? Você, no acostamento de uma rodovia, com o pneu do seu carro furado, né? E você, por um problema ou outro, está sem os equipamentos, está sem o macaco, sem o triângulo, né? Para poder fazer ali a substituição do pneu furado pelo estepe. E aí passa um cidadão e vê aquela situação e para conversar contigo, e no momento de simpatia, diz assim: puxa vida, eu já passei por isso também, não é mole não, pneu furado, você, sem macaco, é difícil, que situação, mas cara, vai dar tudo certo, eu estou torcendo por você, boa sorte aí. Foi embora. Esse cara foi simpático. O empático encosta o carro e pergunta: o que aconteceu? Furou o pneu, por que não trocou ainda? Estou sem equipamento, eu tenho o meu, vou trocar. O cara pega, abre o porta-mala do veículo, saca o macaco, o triângulo, já vai lá, a chave de roda, substitui, bora, segue a sua viagem. Isso é empatia. Isso aí eu falo: peraí, o cara tá ali sem os equipamentos necessários, poderia ser eu. Na mesma situação, eu tenho os equipamentos aqui, por que eu não vou ajudar? Eu tenho a força da minha voz, eu tenho a minha saúde hoje plena. Por que é que eu não vou lutar por esse brasileiro que sofre? Não, porque não é meu filho. É mesmo, é? Você pensa assim? Não, porque eu tenho medo. Ah, é? Espera mais um pouquinho para você ver onde isso vai chegar. Eu vou tratar de um assunto aqui que eu nem sei se eu deveria, mas eu vou entrar nesse assunto. Obrigado, Luizão. Eu agradeço, até mais. Valeu, querido. Rapidamente para o João trazer notícia. Nós estamos vendo o seguinte: Olavo, vamos comigo nessa. Embarca nessa viagem aqui comigo, porque ela é dolorosa, é um calvário. Nós estamos vendo o seguinte: a condenação da Débora, a condenação dos outros 430 brasileiros, sem exagero, esse é o número. Penas exageradas, exacerbadas, sem individualização da pena. Brasileiros que já estão, como a Débora dos Santos está, há 2 anos na cadeia. Tudo o que a gente está vendo acontecer tem um único objetivo, acredite se quiser: é ver o presidente Bolsonaro na cadeia. É o único objetivo. Porque esses mentirosos que aí estão, esses hipócritas perversos que aí estão, precisam de elementos suficientes para justificar a prisão do presidente Bolsonaro. É isso que eles querem. Não precisamos tapar o sol com a peneira. É isso que eles querem. Eles querem a prisão do presidente Bolsonaro. É isso que eles querem. E ponto final. Mas o que a Débora dos Santos, o João Lucas, filho da dona Tereza, é o que todos esses outros têm a ver com a prisão do presidente Bolsonaro. Eles precisam contar, e já não sei para quem, porque o mundo não consegue acreditar mais nessa mentira, mas eles seguem nesse propósito de mentir descaradamente, de maneira dissimulada. Eles precisam contar que havia uma associação criminosa, uma organização criminosa, uma revolta armada, de uma tentativa de golpe, e que o líder é o presidente Bolsonaro. E é isso aí que eles querem, ponto. A Débora dos Santos com um batom, condenada a 14 anos e já está 2 na cadeia, longe dos filhos, do Caio e do Rafa, ela é mais uma no meio disso tudo para dizer: já condenamos 430, condenaremos ainda mais destes que fazem parte de uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, por isso prendemos o Jair Messias Bolsonaro. É só isso que eles querem, só isso que eles querem. Eles não estão nem aí para a opinião pública, porque, veja, Flávio Dino, o que o Flávio Dino menos é bobo. O que o Flávio Dino menos é inteligente. Ele pode usar para outra coisa que não seja o bem, mas ele não é burro. Um cara que passa para um concurso para juiz federal, abandona a carreira, vai ser político, chega ao governo do estado dele, Maranhão, destrói o estado, não tem problema, mas ele chegou. O cara chegou ao Senado do seu estado, vira ministro da Justiça e Segurança Pública e depois indicado para o Supremo. E sabe Deus como percorreu esse caminho? Esse caminho para mim pouco interessa, porque provavelmente a gente vem sentir ainda mais asco desse cidadão. Bobo ele não é. Condenar a Débora dos Santos a 14 anos de prisão
sem ele mesmo ter oferecido as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostra que, independentemente de quem cair ali, é condenação. Não importa quem vai ser, como vai ser. Ah, é do batom, condena. Ah, é da Bíblia, condena. É da garrafinha d'água, condena. Não importa quem vai cair ali. Tudo para justificar a condenação do presidente Bolsonaro. Estão pedindo 28 anos, 38 anos, não sei. Vai condenar 20 e vai preso. É isso que eles querem. Está desenhado para isso. Só que aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Nós temos hoje o maior líder desta nação, Jair Messias Bolsonaro, liderando movimentos pelo Brasil, ao lado do pastor Silas Malafaia, de outros políticos, outras lideranças regionais, estaduais. Nós temos um homem que aí está, que poderia ter ido embora, fugido, mudado de posição, se calado, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas ele decidiu continuar a lutar pelo Brasil. Ele mesmo já se manifestou, dizendo que se cair na cadeia, vai morrer na cadeia. Ele mesmo já disse isso. A exemplo do que acontece em países democráticos, entre todas as aspas, como a Rússia. O cara cai na cadeia, tropeça no fio e morre. É assim que acontece, quando precisa se liquidar, queimar um arquivo. E no Brasil é isso que está acontecendo. Só que eu vou lhe fazer uma pergunta. E faço para a nossa audiência e para você, Olavo. O que vai acontecer com o Brasil, em especial com esses focos de resistência pelo Brasil? Leia-se Auriverde, um deles. Leia-se você que vai para a rua, um desses focos. O que vai acontecer com a gente se Bolsonaro for preso? Se o maior líder disso tudo, do ponto de vista moral, que nos leva às ruas, o que vai acontecer com este brasileiro se o presidente Bolsonaro for preso, que é o que eles querem e caminha para fazer? Eles vão fazer, eles vão prender. E aí? Imagine eu aqui, fazendo o meu trabalho, olhando o presidente Bolsonaro preso, que é o desejo de muitos, filhos da mãe, mas é o desejo de muitos, injustos, hipócritas, sem vergonha, safado, é o desejo dessa turma, ver o presidente preso. Um cara que deseja ver o presidente Bolsonaro preso, para mim, não vale bosta nenhuma. Só que imagine esse homem preso. Imagine como aumentará a pressão sobre outras pontas dessa corda que são muito mais fracas que ele. Sabem muito menos. Vai ser tarde você chorar depois. E é por isso que a gente está atento aqui e preocupado. O que vai acontecer, Olavo? Mediante uma prisão do presidente Bolsonaro, que infelizmente vem se tornando quase que óbvia, diante de uma condenação de uma mulher do batom. Fala, Olavo. Vamos lá. Começa com uma narrativa, né? Não é novidade a narrativa. Lula já disse que para resolver problema tem que criar uma narrativa. Foi criada a narrativa do 8 de janeiro. Uma narrativa, mas ela tomou contornos inimagináveis que trazem, para quem tem um mínimo senso de justiça, um choque. As condenações, as penas, a ausência de individualização da conduta, amigo ouvinte. Então não é o que você fez, era você estava lá. É isso que está acontecendo com Débora. Não tem individualização de conduta, que é elemento mínimo do processo penal. Aí a narrativa continua, toma contornos inimagináveis dentro do judiciário e pode culminar com a prisão de Jair Bolsonaro. Bom, a prisão de Jair Bolsonaro é um recado desse sistema dizendo, olha, o próximo é você. Então só temos que, é importante lembrarmos, na minha opinião, que prende Jair Bolsonaro. Em seguida, lembra daquele inquérito que está rodando há 5 anos em relação à imprensa? Talvez caia a imprensa que ainda fala a verdade nesse país. Se a imprensa que ainda fala a verdade dá voz para a população, para aqueles que têm valores de direita, valores reais e verdadeiros, o que acontecerá depois? Será perseguição individualizada, como se acontece nas ditaduras. O Intercept aí comigo, Olavo. Exato. O UOL comigo, essa turminha aí já nitidamente perseguindo. Isso, mas
Aí quem vai dar voz com a queda anterior da imprensa? Quem dará voz para você que pensa diferente do sistema? Esse é o caminho. Começa com uma narrativa de esquerda e termina com a imposição, na minha opinião, com a imposição de uma verdadeira, efetiva e cruel ditadura. E olha, pode esperar. Do jeito que está desenhado aí, sem vergonha na cara, como eles estão, condenando a 14 pelo batom, tentando dizer que a associação, organização criminosa, armada. Amigo, a gente já entendeu. A gente já entendeu o que eles querem. A gente já entendeu. Eles estão sem freio, sem nenhum freio, sem nenhum pudor, fazendo e se movimentando para isso. É o que eu quero? É óbvio que não. É justo? É óbvio que não. Eu desejar a prisão do Lula, um bandido que desviou dinheiro público, é uma coisa. Que condenou o futuro de tantos, porque desviou dinheiro público, é uma coisa. Agora, desejar a condenação de quem não fez absolutamente nada de errado, porque se tivesse feito com toda a pesca probatória, o tal do Fishing Expedition que fizeram até agora, Bolsonaro já estava em cana há muito tempo. Celular do Mauro Cid, celular do Felipe não sei o quê, celular não sei de quem, celular não sei o quê. Meu amigo, eles não encontraram nada contra o presidente Bolsonaro e é por isso que estão fazendo isso. Por isso que precisam desses patriotas inocentes condenados e presos para justificar. Qual é a relação do presidente Bolsonaro com a Débora dos Santos? Nenhuma. Nenhuma. Ele foi o presidente da Débora, certamente. Agora, qual a relação? Organização criminosa? É isso mesmo? E a gente vai aplaudir isso até quando? Eu desejar a prisão do Lula é uma coisa. Quando eles descobriram e mostraram para o Brasil o nível de corrupção aqui praticado. Agora, o que Bolsonaro fez? A direita ela tem uma nova estratégia para conseguir aprovar o PL da anistia aos presos do 8 de janeiro. Parar tudo no Congresso Nacional. Gente, é isso mesmo. A direita vai fazer uma obstrução dos trabalhos na Câmara se Mota não tomar uma decisão. Parece que a direita acordou depois da fala absurda, cínica e irreal do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que não existe censura, perseguição política, de que não existem exilados no Brasil. Isso aconteceu, essa fala do Mota, um dia depois do Mota ter participado daquele jantar, aquele jantar obsceno na casa do ministro Moraes, em que Moraes juntou praticamente a República inteira. Olhem que coincidência, hein, gente? Aliás, foi sobre isso o meu artigo na Gazeta do Povo. Se você não assinou ainda a Gazeta, assina a Gazeta para você acompanhar minhas colunas semanais todas as quintas-feiras. Olha aqui o QR Code para você na tela, para você assinar a Gazeta. E se você leu o meu artigo na Gazeta, você viu que depois, logo depois desse jantar, aparece então o Hugo Mota, dizendo que não teve nada de errado, não tem nada aí de perseguição, contrariando o próprio discurso dele do começo do ano, depois de ele ter sido eleito presidente da Câmara, quando ele disse que as penas sim eram desproporcionais, que existia sim uma injustiça. E aí, depois dessa nova fala agora do Hugo Mota, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele declarou qual que vai ser a estratégia da direita a partir de agora. O Hugo Mota pauta o requerimento de urgência do projeto de anistia, que manda o projeto direto para o plenário da Câmara para votação, ou então o PL, agora não o PL no sentido de projeto de lei da anistia, mas sim o PL, Partido Liberal, vai obstruir os trabalhos na Câmara. Mas então, o que é essa tal de obstrução? Ela é realmente efetiva como uma estratégia política? Fica aqui comigo que eu vou te explicar como que essa estratégia funciona. Foi algo que eu aprendi lá no Congresso, no tempo que eu fui parlamentar, meus longos 3 meses de parlamentar antes de ser cassado. E eu vou contar para você por que ela pode fazer toda a diferença para a aprovação do projeto da anistia. A obstrução em qualquer democracia é considerada uma estratégia legítima e que pode ser muito eficaz para se conseguir vitórias políticas. Aqui no Brasil, ela está inclusive prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados, que define a obstrução como qualquer medida que é utilizada por deputados com amparo no regimento que obste ou que atrase a tramitação de uma matéria. Qual matéria? Qualquer matéria.
O que a direita planeja fazer aqui é impedir ou atrapalhar que a Câmara dos Deputados aprove qualquer outro projeto enquanto a anistia aos presos do 8 de janeiro não for colocada em votação. Colocando de uma forma mais simples, é como se a direita fizesse a Câmara de refém, impedindo que outras matérias sejam votadas. Agora imagine então aí, a Câmara tem 513 deputados, cada um com seus próprios projetos, propostas, sua plataforma política e a necessidade de prestar contas para os seus eleitores nos seus estados. Além disso, a gente tem o governo federal, que também quer avançar suas propostas no Congresso para cumprir promessas de campanha e para entregar resultados para a população. Com uma obstrução, nada disso acontece. Tudo fica paradinho até a obstrução terminar e quanto mais tempo passa, mais a situação vai ficando insustentável para quem tem projetos para aprovar no Congresso. E como que a obstrução funciona na prática? É o seguinte, gente, tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara, é necessário que haja um número mínimo de deputados presentes para o início das deliberações e debates, o que a gente chama lá de entrar na ordem do dia, quando realmente se começa a discutir, a debater os temas de votação no plenário naquele dia. E esse número mínimo, que a gente chama de quórum, é a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, é metade mais um, é no mínimo 257 deputados que precisam registrar a presença no painel eletrônico, colocando ali o seu dedo num leitor biométrico que existe na frente de cada uma das cadeiras da Câmara. Então o deputado chega lá, bota seu dedinho e o nome que está lá no painel, ele passa a brilhar mais forte, ele fica mais forte, destacado, ou seja, isso significa que o deputado já registrou presença lá na Câmara. Só aí pode os trabalhos do plenário começar. E mais ainda, na hora da votação, se pode votar sim ou não, e tem um botão específico para obstrução. E já nas comissões, existe um quórum mínimo, que sempre é o próximo número inteiro superior à metade do número de membros da comissão. Como o número de membros da comissão varia por comissão, cada uma vai ter um quórum diferente. Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, são 66 membros. E o quórum para começar o momento da deliberação vai ser de metade mais um. 66 dividido por 2, 33, mais um, 34. Tendo 34, você pode começar a deliberar, votar sim, não, aprova, não aprova, dentro daquela comissão. E deixa eu contar para vocês como que eu aprendi na prática o que é obstrução com o deputado Gilson Marques, do Novo, lá na Câmara, um dos deputados mais caxias, mais dedicados que eu já conheci na Câmara. O deputado Gilson estava do meu lado e a gente estava em obstrução, porque eles iam votar na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão ia votar o projeto que anistiar as multas dos partidos, a farra partidária. E eu era contra, o Gilson era contra, o Novo inteiro era contra, e aí eu sentei do lado dele e ele disse, Deltan, eu vou obstruir. Eu falei, tá bom, vou aprender, fiquei olhando. E aí entrou em votação um projeto que era sobre aprovar uma árvore característica de um determinado estado, como símbolo daquele estado. E aí ele pegou aquele projeto e falou, quero falar. Pegou o tempo todo que ele tinha para falar sobre um projeto que, em tese, assim, era um projeto de menor relevância, para não dizer aqui insignificante, para fins de discussão de matérias do Brasil. Pegou aquilo na frente dele e começou a dizer, o projeto diz aqui no artigo 1º, está estabelecida a planta, vamos dizer lá, samambaia, como símbolo do estado X. E aí o projeto diz mais isso aqui, artigo 1º, está estabelecida a samambaia, blá, 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 blá. E ele ia lendo, e fazia um comentário, que legal a samambaia sendo estabelecida, muitos parabéns, e voltava aqui para ler, isso usava o tempo inteiro. E todo mundo usando o tempo inteiro, você não deixa a matéria avançar e chegar em votação. Você tem vários processos, vários projetos para votar numa pauta, e simplesmente não dá tempo de votar tudo. Isso é obstruir. Agora que você já entendeu o que é a obstrução e como é que ela funciona, vamos ver como que a direita pode efetivamente atrapalhar os trabalhos lá na Câmara. Só o PL tem 99 deputados federais, é a maior bancada da Câmara. Além disso, União Brasil e o PP têm 59 e 47 deputados, respectivamente. O PSD do Kassab tem 42. União, PP e PSD são os partidos considerados aí do centrão, ou então do centro-direita, no mapa ideológico da Câmara. Somando com o PL, eles totalizam 273 deputados. Ou seja, se todos esses deputados entrarem em obstrução, a esquerda não tem quórum para deliberar nada no plenário, porque o número que sobra é o de 240 deputados. É claro que nem todos esses deputados, esses 273, vão ser de fato da direita, vão apoiar a direita ideológica. Muitos ali são centrão fisiológico mesmo e vão votar com o governo Lula de olho fechado em troca de cargo, verbas, dinheiro, emenda. Então o número exato não é de 273.
Mas eu trouxe esses dados aqui para a gente ter uma ideia do que a direita pode fazer se ela realmente se organizar na Câmara e se mobilizar em torno de um objetivo comum, que nesse caso é a anistia dos presos do 8 de janeiro. Então, respondendo àquela nossa pergunta inicial, a obstrução é uma estratégia política efetiva? Sim, e muito. E já faz tempo que a direita deveria ter tomado essa atitude em busca dos seus objetivos. E quantos mais deputados se unirem a essa obstrução, tanto melhor. Conta aí para mim agora a sua opinião. Essa explicação foi útil para você? Você conseguiu entender bem o que é obstrução? Se você conseguiu, então curta o vídeo e me conta aí nos comentários se você acha que essa estratégia vai dar certo.